E aí, pessoas, imagina o seguinte: um influencer absoluto da sua timeline vive postando stories de festas luxuosas, roupas de grife, viagens internacionais. Agora, dá um zoom bem na porta da mansão dele. Sentado lá na calçada, está um cara cheio de dificuldades, maltrapilho, praticamente invisível. Dois mundos separados por alguns metros, mas por um abismo gigante de indiferença. A pergunta que fica é: por que essa história de 2000 anos atrás parece tão atual? Por que Jesus contou algo que, se fosse postado hoje, geraria um cancelamento em massa desse influencer? A verdade é que essa parábola é uma das mais pesadas e revolucionárias da Bíblia. Ela não é sobre um cara rico que foi para o inferno, mas mais ainda, não é sobre um cara que foi para o inferno por ser rico, né? É muito mais profundo e tem tudo a ver com a gente. Fica comigo. O problema do rico não era a conta bancária, como o problema do influencer não é o dinheiro e toda a riqueza que ele tem, é a cegueira seletiva. Ele nem era necessariamente um cara mau. Ele simplesmente não via Lázaro. A riqueza dele funcionou como aqueles filtros do Instagram que deixam tudo perfeito, mas distorcem a realidade. Ele estava tão metido, tão imerso, tão submerso no seu universo de privilégio, que nós poderíamos dizer com o profeta Amós, que chama de camas de marfim e de festas esplêndidas, o que esses privilégios, né? Que a pessoa sofrendo na sua porta se tornou apenas um detalhe, um ponto fora da curva, uma coisa que nem incomoda mais porque nem chama mais atenção. O nome disso na psicologia seria talvez egocentrismo, narcisismo. É quando a gente se torna o centro do próprio universo. Os outros viram apenas coadjuvantes ou cenário. Os outros são apenas um cenário da nossa história. Uma peça da nossa sala, do nosso lugar de estar que é apresentável para os outros. A indiferença é o sintoma mais claro desse narcisismo, desse egocentrismo. É uma anestesia da alma que a gente mesma aplica para não sentir o desconforto da realidade do outro. Aí a história dá um golpe de mestre. Morrem os dois. Lázaro, o invisível, é acolhido. O rico, o famoso, se vê num lugar de tormento. E aí vem o diálogo mais intenso. O rico pede ajuda, mas Abraão solta a bomba. Existe um grande abismo. E este é o ponto crucial. O abismo não foi criado por Deus depois da morte da pessoa. O abismo foi construído pelo rico durante toda a sua vida, tijolo por tijolo, ou parte de cada buraco, né? Um pouquinho, mais um pouquinho de cada parte desse abismo, desse buraco. O esvaziamento foi sendo feito pela própria pessoa, pelo rico em si. A cada vez que ele escolheu não ver, não se importar, não cruzar a porta da sua própria bolha, a indiferença gera um distanciamento que pode se tornar como
uma coisa intransponível. E com o tempo, realmente fica intransponível quando a gente rompe, quando passa todo o tempo, quando termina a vida. Não há mais o que mexer, não há mais o que mudar. O rico faz um último pedido, pede para Lázaro ressuscitar e avisar aos seus irmãos. Ele acha que o milagre é talvez um sinal espetacular, vai converter a galera. E aí a resposta é devastadora. Se não escutam a Moisés e aos profetas, nem que alguém ressuscite, e aí, de certo modo, já está sinalizando para a ressurreição do próprio Cristo, que mais adiante vai ser indiferentizada por uma série de pessoas. Nem que alguém ressuscite dos mortos acreditarão. Essa é a frase que fecha o caixão. É Jesus falando na cara da pessoa de que nada adianta esperar por um sinal divino se a gente já se tornou imune aos sinais humanos mais óbvios. De que adianta querer que um anjo desça se a gente ignora até os sinais humanos? A gente vive buscando uma experiência espiritual topzera demais, mas não consegue ter compaixão pelo colega de trabalho, pelo familiar difícil, pelo excluído, pela excluída da sociedade, pelo trabalhador que está do nosso lado, por aquelas pessoas que têm necessidade de que você as veja de uma forma diferente, com misericórdia. A espiritualidade inaciana seria talvez um antídoto para essa cegueira. Santo Inácio nos convida a encontrar Deus em todas as coisas. Mas como encontrar Deus em todas as coisas se nós não somos capazes de enxergar nem o próprio irmão? Como é que nós vamos enxergar Deus no irmão, na irmã? Ele pede que a gente peça a graça de sentir e saborear as coisas internamente, de saborear internamente a realidade. Mas como nós podemos fazer isso se nós vivemos na virtualidade, no faz de conta das redes virtuais? Nós precisaríamos sair da superficialidade. É na oração. Imaginar a cena de verdade. Tente imaginar o cheiro da comida da festa do rico, a textura das roupas finas dele, e depois de todo o aparato de riqueza e de exuberância daquela situação, o rico que vivia usando as roupas mais caras, que nem os próprios reis usavam com tanta frequência. E aí abre a porta. Imagina o cheiro das feridas do pobre Lázaro, o gosto da fome. Olha a situação dele, o olhar cadavérico, aquela cara de quem já quebrou a sua cerviz, de quem já está humilhado ao máximo. Tenta imaginar você no portal da entrada, olhando de um lado o rico, do outro o pobre. É um exercício para estilhaçar a bolha do narcisismo. A teologia que busca libertar a gente disso amplia o zoom. Lázaro na porta não é um acidente, é sintoma de um sistema que gera ricos cegos e pobres invisíveis.
E a gente até poderia levar para o lado da filosofia que questiona o que de fato na vida vale a pena. Uma vida de acumulação ou uma vida de conexão com o que de fato nos faz ser humanos, com o que nos preenche e nos satisfaz. Essa parábola é libertadora porque ela não condena o ter coisas, ela condena o ser possuído por essas coisas. O ponto de partida é não se deixar possuir por essas coisas a ponto de perder a própria humanidade, de cair num estado pleno de indiferença. Ela é um alerta máximo. O maior perigo não é esse abismo após a morte, mas é o abismo de uma vida vazia de significado. Essa vida cercada de coisas e vazia de pessoas. O cancelamento de verdade não está nas redes virtuais, está no abismo que a gente cavou com as próprias mãos. Qual é a boa notícia? Existe uma boa notícia? Sim, tem uma boa notícia para você. Enquanto a gente está vivo, a porta ainda está aberta. Ainda existe uma ponte possível. Ainda existe a possibilidade de desaparecer este abismo que existe. É eu sendo capaz, você sendo capaz de abrir-nos para aprender a amar mais, a sermos menos indiferentes, a nos apercebermos de buscar uma vida de conexão com os outros, com as outras. A escolha ainda é nossa. A questão é, de que lado da porta você quer estar? Pense nisso. Amor e graça para você. Ótima semana.